Olá, sejam muito bem-vindos à sessão Temas em Destaque do site da Sociedade de Pneumologia da Bahia. Eu sou Jorge Pereira, médico pneumologista, professor titular da Faculdade de Medicina da Bahia, UFBA, e membro titular e diretor de comunicação da Academia de Medicina da Bahia. Eu estou presidente da Sociedade de Pneumologia da Bahia. O nosso tema de hoje é a arte da medicina e medicina pela arte. Para esse tema, eu não tenho nenhum particular conflito de interesses. Como conceito de arte, pode ser definida como a manifestação estética do ser humano por meio de uma atividade criadora. Uma obra de arte, ela procura transmitir uma ideia, um sentimento, uma crença ou uma emoção. É uma forma de expressar ao mundo material ou imaterial que o inspira. Pode exprimir uma visão crítica e transgressora da realidade, nem sempre agradável, como nós vamos ver ao longo dessa apresentação. A pandemia Covid-19 nos impôs alguns problemas, mas nos trouxe algumas oportunidades de criatividade. Então, a comodidade, a celeridade, a redução de gastos para a transmissão de conhecimento. Há, por outro lado, um distanciamento na transmissão de informações e, com isso, são criadas lacunas de aprendizado, sobretudo na área médica, com esse distanciamento. Então, nós estamos buscando a criatividade para minorar esse problema. Hoje nós vamos apresentar e tentar mostrar para os senhores como é que a propedêutica se encaixa na arte e vice-versa. Então nós vamos começar mostrando algumas situações e que com os simples órgãos dos sentidos do médico e com um tensiômetro e um estetoscópio, nós podemos fazer diagnósticos muito interessantes e depois vamos aliar esses dados às artes plásticas. Então, algumas situações que podem ser facilmente diagnosticadas são a tromboembolia pulmonar maciça, é o pneumotórax hipertensivo, é o tamponamento cardíaco e a insuficiência cardíaca congestiva, é a crise aguda de asma grave, é a DPOC do paciente pneumopata com corpo pulmonar crônico e é a síndrome da veia cava superior. Então, essas são condições que nós podemos suspeitar do diagnóstico fazendo a medida da pressão arterial sistêmica e observando sinais físicos de hipertensão venosa central. É isso que eu vou procurar mostrar a partir de agora. Então observe nesse quadro à direita, nesse diagrama, em que é um coração e o sistema da artéria pulmonar. Observe o que acontece quando do ventrículo direito, aqui ele fica submetido quando surge um trombo nos ramos principais da artéria pulmonar. Esse êmbolo que aí está gera uma pressão, diminui o fluxo e aumenta a pós-carga do ventrículo direito. Diminuindo a pós-carga do ventrículo direito, nós vamos ter a hipotensão arterial. A pressão arterial depende do fluxo sanguíneo, do débito cardíaco, e depende da resistência vascular periférica. Nesse caso, com o aumento da resistência vascular, existe a queda da pressão arterial. E, por outro lado, esses pacientes ficam com hipertensão venosa central, que nós podemos ver como? A partir das veias do pescoço, do segmento cefálico e dos membros superiores. Então, com esses dois dados, queda da pressão arterial e sinais de hipertensão venosa central, nós podemos suspeitar que uma dessas causas aqui apresentadas pode estar presente e a partir daí nós vamos ver como é que nós vamos tratar esse paciente. Observem nessa radiografia de tórax, existem 3 arcos no coração à esquerda. Então, acima é o arco aórtico, a crosta da aorta, depois o tronco da artéria pulmonar e abaixo o ventrículo esquerdo, a ponta do ventrículo esquerdo. As setas mostram que o tronco da artéria pulmonar, a artéria pulmonar está muito dilatada nesse caso e maior. Vejam na seta preta está o ramo direito da artéria pulmonar aumentado e na seta branca nós vemos a crosta da aorta. Observem que a pulmonar está bem maior do que a aorta.
esse é um sinal de hipertensão pulmonar. Já nesse outro caso, o que nós temos é diferente. Nós temos uma diferença de densidade nos dois pulmões. O pulmão esquerdo está hipertransparente e o pulmão está todo rebaixado para o mediastino. Então isso é um pneumotórax hipertensivo à esquerda. Existe rebaixamento da cúpula frênica esquerda e desvio do mediastino para a direita. Essa é uma situação de emergência, como as outras que nós mostramos, e o diagnóstico é feito habitualmente sem nenhum método de imagem. É feito de forma muito simples pelo exame físico. Já nesse outro caso, o que nós temos é um tamponamento cardíaco. É uma doença restritiva e aí está demonstrado o tamponamento cardíaco pela tomografia e isso é uma emergência médica também, em que o paciente vai ter queda da pressão arterial e hipertensão venosa central. Já nessas tomografias, o que nós estamos vendo nesse quadro da direita, nessa imagem da direita, os ramos do lobo inferior da artéria pulmonar tem um conteúdo acinzentado escuro, que são êmbolos que estão na circulação pulmonar. E o que nós observamos é que o ventrículo direito está aumentado e o tronco da artéria pulmonar também. Já nessa tomografia de baixo, nesse corte axial, o que nós vemos é que o septo interventricular está desviado para a esquerda. O ventrículo direito, as câmaras direitas estão bem aumentadas e o septo interventricular está desviado para a esquerda. Já no de cima, no corte axial de cima, que é uma angiotomografia, o que se observa é que o tronco da artéria pulmonar está aumentado e está maior do que a aorta descendente, o diâmetro da aorta ascendente. E vemos também um trombo no ramo esquerdo da artéria pulmonar. Todas essas imagens são de uma tromboembolia pulmonar levando a uma hipertensão arterial pulmonar. Então aqui nós observamos, nessa imagem da direita, as setas amarelas mostram trombos dentro do sistema do lobo inferior da artéria pulmonar. E observamos que o ventrículo direito está aumentado, também com setas apontando, e o tronco da pulmonar também. No corte axial, abaixo e à esquerda, o que nós vemos é que o septo interventricular está desviado e o ventrículo direito está bem aumentado em relação ao esquerdo. E no corte de cima, axial, o que nós observamos é que o tronco da artéria pulmonar está aumentado, bem mais aumentado, aí, realçado em vermelho, do que a aorta ascendente. Então esse é outro sinal também, e se observa no ramo esquerdo da artéria pulmonar um êmbolo. Então esse é outro sinal de hipertensão pulmonar. Então isso é uma embolia pulmonar com os achados tomográficos. E aqui nós vemos também o Y invertido, essa imagem de Y invertido é o sistema da artéria pulmonar, os ramos principais, e vemos que o ramo esquerdo da artéria pulmonar está dilatado por causa de uma embolia e o tronco da pulmonar está aumentado em relação à aorta ascendente, que está em azul. E nesse caso nós vemos uma outra situação que pode levar a alterações na veia cava superior, que é um carcinoma brônquico, que está no trajeto da veia cava superior e com isso leva à síndrome da veia cava superior, como nós vamos ver a seguir como ela se processa. Observe nesse quadro de baixo à direita, em que nós temos aí a aorta contrastada, a altura do recesso aortopulmonar, e vemos também bem redondinha aí representada a veia cava superior. Observem quando a neoplasia que está no mediastino invade a veia cava superior, e essa é a imagem que fica e dá para diagnosticar facilmente essa invasão da veia cava superior pela neoplasia que está no mediastino. Eu queria mostrar também como pela propedêutica, pelo exame físico, nós podemos fazer diagnósticos brilhantes. Então observem nesse caso, nós temos essas fotos de homens que estão com circulação colateral na parte anterior do tórax. O que se observa é que a ázigo, ela vem na faixa pré-vertebral e ela tem um joelho, tem uma crosta, que ela vai desembocar o seu conteúdo na veia cava superior. Então, a depender de onde surja a obstrução na veia cava superior, nós podemos fazer o diagnóstico por essa circulação colateral que aí se forma.
As principais causas da síndrome da veia cava superior são as neoplasias malignas, em mais de 90%, mas existem fenômenos trombóticos também, ou doenças benignas, sobretudo inflamatórias. Então, o diagnóstico da síndrome da veia cava superior, ele deve ser feito com precocidade e é uma urgência médica. Observe nesse caso uma massa no mediastino, que está aí, eu vou mostrar como é que a invasão da veia cava superior se apresenta, observem. Aqui eu vou voltar novamente, aqui no quadro inferior esquerdo ela está redondinha, e observem aí a invasão da veia, ela está em meia-lua, né, com sua luz obstruída, porque a neoplasia invadiu a veia cava superior e vai dar o quadro clínico que é característico. Aqui nós temos esse corte mediastinal, com essa grande massa envolvendo o mediastino, a aorta está bem corada, mas nós vamos ver que a veia cava superior, ela está invadida pela neoplasia. Nesse outro caso, nós temos aí corado, pelo contraste, o trajeto da veia ásigo, que vai desembocar lá em cima na veia cava superior. E nesse outro corte, aí em amarelo, eu estou mostrando o local em que a neoplasia vai comprimir a cava, vai comprimir e invadir. Então observe que ela vem na parte superior com seu trajeto normal e está repleta de contraste, mas tirando essa parte amarela, observem que ela sofre uma obstrução por uma neoplasia que está no mediastino. E nesse outro também, aí em cinza, nós temos uma neoplasia no mediastino, ao lado da aorta, nessa imagem, que está comprimindo a veia cava e reduzindo o seu fluxo. E nesse outro, nós temos também uma neoplasia que está invadindo a veia cava superior. Observem aqui nesse outro caso, que também é uma neoplasia, que está aí demonstrada com as setas brancas, em que a neoplasia ela é um conglomerado de linfonodos, e temos aqui embaixo a neoplasia primária, que está numa região subcostal, e a neoplasia primária deu essas metástases no mediastino com setas brancas, que estão também próximas ao local, à topografia da veia cava superior. E aí nessa seta preta nós vemos essa massa englobando a veia cava superior, e vejam como ela está pequena, né? Ela é bem maior do que esse tamanho que está aí, porque ela está invadida pela neoplasia. Já nesse outro caso, nós temos no segmento anterior do lobo superior direito uma massa escavada. Isso é um carcinoma brônquico no indivíduo fumante, e que a massa escavada está justamente no trajeto da veia cava superior. E aí ela sofre uma compressão, uma invasão, e esse paciente tinha uma síndrome da veia cava superior. E observe, a seta preta, aqui embaixo à direita, nós temos o trajeto normal, que está preenchido pelo contraste, e na seta vermelha é onde a veia cava superior sofre a compressão, a invasão, e reduz drasticamente o seu fluxo para o átrio direito. Então nós vamos adiante mostrando como se processa. No momento em que nós temos a veia cava superior e a veia cava inferior embaixo, nós temos o tronco braquiocefálico venoso à direita e à esquerda. Então o tronco braquiocefálico venoso esquerdo, ele se encontra com o tronco braquiocefálico venoso à direita, e ambos desembocam na veia cava superior. Então o que acontece? No momento que sofreu uma obstrução a veia cava superior por qualquer um desses produtos que eu mostrei anteriormente, vai haver um acúmulo, uma maior pletora venosa para os membros superiores e segmento cefálico, o que vale dizer para as veias do pescoço e para o cérebro. Então, nós temos que estar diante dessa realidade e sabemos o que iremos procurar. O paciente com síndrome da veia cava superior, a depender do local da obstrução, ele vai ter dilatação venosa nos membros superiores e nas veias do pescoço. E aí é outra representação disso aí, o tronco braquiocefálico venoso à esquerda e o tronco braquiocefálico venoso à direita. Então, com a obstrução da veia cava, nós vamos ter uma retenção de sangue venoso nos membros superiores e no segmento cefálico. Então, observe que fato interessante. Aí nós temos a veia ásigo, que ela sobe do abdômen pela faixa pré-vertebral. Depois, lá em cima, ela tem a sua crosta.
e na crosta da veia ázigo, ela vai desembocar na veia cava superior. Então observe aí em setas amarelas o trajeto da veia ázigo, até que lá em cima ela faz um joelho e vai em direção à veia cava superior. Então eu fiz essa representação aí, observem se uma neoplasia, por exemplo, ou qualquer outro obstáculo, estiver invadindo ou comprimindo a veia cava superior acima desse cajado da veia ázigo. Se for acima, em vermelho, ou se for abaixo, em amarelo. Então, nós podemos fazer o diagnóstico dessa topografia de uma forma brilhante e simples, basta examinar o paciente. Então, observem, esse paciente aí, que está rotulado em vermelho, observe que ele tem uma circulação venosa colateral no tórax. Então, a obstrução dele está acima da desembocadura da veia ázigo. Embaixo, em amarelo, esse paciente tem circulação colateral no tórax e na parede anterior do abdômen. Então, nós podemos dizer que a obstrução da veia cava se dá abaixo da desembocadura da veia ázigo. Então, de uma forma simples, basta olhar para o paciente, nós podemos fazer esse diagnóstico topográfico de forma muito interessante e sem precisar de nenhum aparelho, de nenhuma tecnologia. Na radiografia de tórax, aí que está representada em vermelho, nós temos exatamente a visão na radiografia do tórax, onde fica a desembocadura da veia ázigo, e segundo um autor chamado Theodore Kitts, ele estabeleceu que esse diâmetro não pode ser mais do que 7 milímetros. Então, paciente que tem hipertensão venosa central, por exemplo, num paciente com insuficiência cardíaca, essa desembocadura da veia ázigo vai ficar aumentada, maior do que 7 milímetros. É um outro sinal radiológico que nos ajuda nesses pacientes. E aqui, como curiosidade, nós temos essa imagem que parece uma vírgula invertida, que é o pseudolobo ázigo, que é formado por uma cisura supranumerária. É só uma curiosidade, isso aí não tem nenhum significado clínico habitualmente. Nessas setas amarelas, como estamos vendo aí. Bom, é preciso que haja um cuidado em que, ao examinar o paciente, se nós quisermos saber se existe a turgência jugular ou entumecimento das veias jugulares, nós temos que colocar o paciente a 45 graus, como essa figura demonstra. Então, o paciente não pode estar sentado, nem de pé, nem deitado. Ele tem que estar nessa posição a 45 graus. E a outra informação importante é que ele não pode travar a glote. Ele deve estar, no momento de ser examinado, respirando normalmente. Então, aí nós temos dois exemplos em que o paciente tem as jugulares distendidas. Mas é importante dizer que na hora de examinar o paciente, ele não deve travar a glote, não deve fechar a glote, porque se ele fizer uma manobra de Valsalva, ele poderá distender as veias do pescoço sem que ele tenha qualquer doença nesse sentido, ou qualquer distúrbio hemodinâmico. E aqui nesse diagrama nós vemos em azul como é que as veias trazem o sangue dos membros superiores e do segmento cefálico, e temos nesses vasos menos calibrosos, isso representa a circulação colateral que esses pacientes podem ter quando sofrem uma obstrução da veia cava superior. E aí, novamente, o sistema venoso bracocefálico esquerdo e o direito, trazendo o sangue dos membros superiores e do segmento cefálico para a veia cava superior. Então, deixando essa parte inicial técnica, que é de propedêutica, nós vamos agora tentar mesclar um pouco da arte na medicina e a medicina pela arte. Então, vamos observar alguns dados interessantes. Primeiro, nós vamos falar rapidamente sobre o Renascimento, que foi um movimento artístico, filosófico, cultural e científico do século XV. E a ele se sucedeu a arte barroca. A arte barroca foi mais do que uma arte, foi um estilo artístico que nasceu na Itália no século XVI e perdurou até as primeiras décadas do século XVIII. Então é muito importante porque essa é uma arte extravagante, é uma arte rica em detalhes e é
predominam os contrastes. Então, eu vou fixar essa apresentação a partir de agora no movimento barroco. E o movimento barroco, ele demonstrou muito na arte das histórias bíblicas, como também os movimentos bélicos que aconteciam naquela época. Todos conhecem a história bíblica de de Davi e Golias. Quando Davi, quem era Davi? Davi era o filho de uma prole de irmãos que eram treinados para a batalha, só que Davi, ele tocava cítara e cuidava do pastoreio das ovelhas da família. Ele não foi treinado para a guerra. Mas Golias, Davi estava em Israel. E Golias era o líder do exército filisteu. Então, os filisteus impuseram um duelo entre eles, dizendo que quem vencesse o duelo entre os dois, entre os exércitos, iria tomar conta das terras vizinhas. E ele é retratado, o Golias, como um homem enorme, de 3 metros de altura, e ele vivia fortemente protegido com armaduras, e Davi não sabia de nada. Ele viu que a terra dele ia ser invadida, e ele pegou uma funda, que era um elástico com um local para colocar um objeto, tipo uma pedra. E Golias achou que Davi era tão franzino que resolveu tirar parte das suas armaduras e tirou inclusive a do rosto. Então Davi viu que havia uma parte vulnerável no Golias e sobre ele atirou uma pedra com essa funda, como era chamado esse objeto. E aí o que aconteceu? O Golias caiu, foi abatido, e no momento que ele foi abatido, o Davi foi lá e decepou-lhe a cabeça, que era o costume na época para mostrar o troféu, era mostrando a cabeça do inimigo. Então, nessa época, a arte barroca, ela procurou traduzir muitos dos movimentos bélicos que havia naquela época, e um deles foi a invasão ou o duelo que os filisteus impuseram ao povo de Israel. Então existe essa história bíblica em que Davi, que era um rapaz pacato, que cuidava das ovelhas da família, tocava cítara e era franzino. E o povo israelense foi estimulado a lutar contra o exército dos filisteus, que tinha a liderança de Golias, o gigante Golias, com 3 metros de altura, e ele tinha o corpo coberto por essas armaduras metálicas. Quando o desafio foi imposto, quem vencesse essa batalha tomaria conta da terra vizinha. Então, o Golias, ele desafiou o povo de Israel, dizendo que ele iria lutar e quem vencesse tomaria conta e ficaria com a posse da terra vizinha. Aí o que aconteceu? Ele tirou uma parte das suas vestes, inclusive deixou o rosto parcialmente descoberto. E Davi, que era franzino, pegou uma funda e atirou-lhe uma pedra que foi exatamente na região frontal do Golias. E com isso ele abateu o gigante Golias, segundo conta a Bíblia. E com isso Golias caiu e Davi decepou-lhe a cabeça, que era um hábito daquela época de mostrar o troféu decepando a cabeça do inimigo. Quem foi o principal artista, pintor, artista plástico da época? Foi Caravaggio. Caravaggio, ele fez essas pinturas, ele foi um dos maiores expoentes de um estilo de pintura chamado o chiaroscuro, o claro escuro, em que há um contraste perfeito entre o preto do quadro e as figuras que ele ilumina com focos de luz e atrai o olhar do observador exatamente para onde ele quer. Depois desse chiaroscuro, foi criado o tenebrismo, que é muito parecido com o chiaroscuro, em que existe o fundo preto e também esses contrastes entre a luz e as sombras. Então, existe uma história bíblica clássica que é a ceia de Emaús. O que significa? Depois que o Cristo foi sacrificado e foi sepultado,
vinham dois dos seus discípulos caminhando em direção à aldeia de Emaús, quando um outro indivíduo se aproximou deles. E isso aconteceu que eles foram para uma taverna e lá eles foram fazer uma refeição. O que aconteceu? Quem era esse terceiro homem que se juntou a eles dois? Era o próprio Jesus, que havia ressuscitado. Então aí estão em volta de uma mesa com alguma refeição, estão os dois discípulos que estão incrédulos em relação ao fato de Jesus estar ali na casa deles e fazendo uma refeição. E daí que surgiu o termo Dominus vobiscum, o Senhor esteja conosco. E esse é um dos quadros mais importantes de Caravaggio, dessa época do Barroco italiano. E observem que é o claro escuro, ele joga as luzes, um foco de luz exatamente onde ele quer chamar a atenção. Existe um outro quadro famoso, Um Óleo sobre Tela, que é o Flagelo do Cristo, que também é de Caravaggio, de 1606, em que aí estão retratadas as figuras, inclusive chamando mais atenção, inclusive do Cristo e das pessoas que estão conduzindo o Cristo para a cruz. Existe um outro quadro em que ele chama muito atenção para o claro escuro, que é o Beijo do Judas, Caravaggio, em 1602. Observe que aí seria a figura do Jesus e a figura do Judas, é o beijo da traição. Esse é um quadro clássico de Caravaggio. Existem também relatos ou quadros que mostram outras cenas que caracterizavam Caravaggio. Ele pintava muitas pessoas de rua, pessoas simples, prostitutas, e esses quadros de Caravaggio muitas vezes desagradavam porque ele mostrava a realidade humana. Então, nesse caso, desse quadro que nós vamos apresentar agora, o general assírio, Holofernes, ele tinha sido enviado para dizimar o povo daquela cidade, no cerco a essa cidade, porque foram pessoas que não o apoiaram. E o povo dessa cidade estava contra, naturalmente, o general Holofernes. E o que aconteceu? Uma mulher de nome Judite, uma bela e próspera viúva judia, ela quebrou o luto e foi até o acampamento onde estava o general. Ela o seduziu, o embebedou e vejam no que deu. Judite cortando a cabeça de Holofernes. É um dos quadros mais agressivos e realistas do Caravaggio, em que nós vemos aí a figura central, que é a de Judite. Ela está iluminada, existe um foco que vem do lado esquerdo, existe uma criada ao lado dela que trouxe esse saco justamente para carregar a cabeça do general, e ela também foi quem entregou esse objeto cortante a Judite. Tá? Então, esse é um dos quadros famosos de Caravaggio também para mostrar essa realidade em que o fundo é escuro, mas tem algumas sombras, mas o foco de luz vai diretamente onde ele quer que o observador se aproxime. Um outro quadro que é muito semelhante, com o mesmo nível de crueldade, que é a decapitação de João Batista. O que significa isso? Houve uma festa no palácio de Herodes Antipas, que ele era divorciado. E Herodes Filipe era o irmão dele. E Herodes Filipe era casado com Herodias. Aí Salomé, que era a filha do casal, ela recebeu uma encomenda da sua mãe para cortar a cabeça de João Batista. E aí o que fez? Holofernes, Antipas, ele mandou prender o João Batista. Então ele ficou preso e num determinado momento, para satisfazer o pedido de Salomé, ele mandou decapitar o João Batista. E aí está Salomé com a cabeça de João Batista. Outro quadro também muito agressivo, que é esse daí, em que é entregue a cabeça de João Batista numa bandeja a ela, que fez isso para satisfazer o pedido da mãe. Bom,
Em que situação se estava? Esse clima de agressividade da pintura barroca daquela época, sobretudo de Caravaggio, foi encomendado para um artista plástico da época que fizesse algo para mostrar a bravura do povo israelita naquela época, que dizimou o gigante Golias. Aí foi encomendado, na realidade, a Michelangelo, que fizesse algo para demonstrar essa bravura do povo. E o que se esperava é que ele fizesse algo semelhante a Caravaggio, como nesse quadro fica demonstrado, que ele tenta demonstrar como Davi venceu Golias, que decepou a sua cabeça depois que lhe atirou a pedra com a funda, e ele com a cabeça na bandeja. Mas Michelangelo não estava querendo seguir essa linha. Ele queria mostrar alguma coisa que satisfizesse os políticos, que mostrasse a bravura do povo israelita, mas que não precisava desse nível de agressividade. E ele foi muito inteligente. Aí a cabeça segundo Caravaggio, a cabeça do Golias, depois de decepada. E observem o detalhe, aí na região frontal existe um hematoma, que é justamente onde colidiu o objeto atirado por Davi. E aí seria o Davi na hora que ele decepou a cabeça do Golias. Bom, esse é Michelangelo. Com aquele pedido que foi feito a Michelangelo, e até então o que triunfava era óleo sobre tela. E Michelangelo ele era muito mais um escultor do que um pintor. E aí o que ele fez? Ele pensou em atender a essa encomenda política para mostrar a bravura do povo. E ele era apenas um rapaz de 25 anos na época. E foi dado a ele um mármore Carrara, um bloco maciço de mármore Carrara, em que 2 outros artistas plásticos já tinham tentado esculpir uma figura, mas eles abandonaram porque acharam que o mármore Carrara era de má qualidade. Então, Michelangelo aceitou o desafio, e ele, que já tinha feito preciosas obras de arte como a Pietà, que essa é a Pietà de Michelangelo, que está na Catedral de São Pedro, na Basílica de São Pedro, no Vaticano, e é um primor de obra que está do lado direito da Basílica de São Pedro. Ele havia feito também o Moisés. Vocês observem aí no mármore como ficam as dobras dos tecidos, que maravilha que é essa obra. E ele havia também feito por encomenda, e essa é a obra mais famosa dele em pintura, o Papa Júlio II, ou Júlio II, né? Ele pintou o teto da Capela Sistina, que é uma obra maravilhosa. O teto é todo recoberto por sua pintura, esses afrescos de Michelangelo. E o que Michelangelo fez inteligentemente? Ele esculpiu nessa pedra o Davi. Davi é uma escultura maravilhosa. Observe nesse quadro à esquerda, Davi, ele está com a mão esquerda erguida, onde está segurando a sua funda, e na mão direita está segurando uma pedra. Então, isso aí está demonstrando momentos antes de ele atirar essa pedra na testa, na região frontal do Golias. Então, ele faz um indivíduo majestoso, com corpo escultural. Observe que ele tem uma certa leveza, ele está apoiado na perna direita, a perna esquerda está com o calcanhar ligeiramente elevado, mostrando que ele está ali ele está com o olhar fixo, ele está prestes a tomar alguma atitude. Então é uma atitude estratégica dele, e Michelangelo tentou exatamente demonstrar isso. Até aí é arte. Agora nós vamos mesclar com a medicina. Observe que coisa interessante. Davi era um indivíduo saudável. A mão esquerda dele, que está num plano acima do coração, acima do átrio, tem as veias todas colapsadas. Observem que as veias da mão esquerda não aparecem, a mão que está no alto. E a mão que está embaixo, abaixo do átrio, essa mão vai mostrar algo bem interessante, como nós vamos mostrar a seguir.
Vejam que a escultura de Davi é majestosa, tem 5,20 toneladas, é enorme, são 5,17 metros de altura e está nesse pórtico com 2 metros, em torno de 2 metros também. Era para ser colocada numa das fachadas da igreja Santa Maria del Fiore, que fica em frente ao Palácio da Signoria, que é uma obra do governo, né, onde fica a governança de Florença. Mas depois ela foi transferida para a Galeria dell'Accademia de Belas Artes de Florença. É muito interessante, porque ela ficava ao ar livre e depois foi transferida lá para dentro. Então essa é a Santa Maria del Fiore, e o objetivo era distanciar do povo e colocar a escultura de Davi lá em cima, nessa igreja de Fiora, Santa Maria de Fiore. E depois ela foi levada para o Palácio del Vecchio. E nesse veículo sobre rodas, o povo carregou o Davi para ficar defronte desse palácio, nessa praça. E aí está o Davi. E ele ficou ao ar livre, sujeito às agressões de vândalos, e isso aconteceu várias vezes, ou então às intempéries. Já caiu um raio sobre o dedo do pé, já quebrou um dedo do pé, já lhe atiraram uma cadeira e quebrou uma parte do seu braço, enfim, isso foi restaurado. Então hoje, onde é que se encontra Davi? Se encontra lá no Museu de l'Accademia. Aí está ele, e ele fica majestoso lá em cima, e ele é visto de baixo para cima. Observem com cuidado a partir de agora. O seu pescoço é liso, não tem nenhuma veia dilatada. Observe aí ao centro embaixo como as veias da mão direita dele estão dilatadas. Então, as veias do pescoço, por ficarem acima do átrio, são vasos comunicantes, elas estão lisas, estão planas. Mas o braço direito, que está num plano bem abaixo do átrio, às vezes estão dilatadas. E isso acontece com cada um de nós. Então vejam que os artistas plásticos antigamente, eles não só dissecavam cadáveres, mas, pelo menos no que se trata de Davi, ele conhecia também de hemodinâmica. E observem que ele já retratava isso no Davi. Tá? Então aí está as veias da mão esquerda colapsadas, o pescoço liso, sem dilatação, e a mão direita, que está abaixo do átrio, está com as veias distendidas. Então, essa é uma das obras mais importantes do mundo e nós estamos aproveitando aqui para fazermos essa inferência em relação ao que Davi já conhecia naquela época, mostrando essas alterações que nós podemos utilizá-las hoje no dia a dia, porque às vezes o indivíduo tem o pescoço muito largo e mesmo com a veia distendida nós não podemos alcançar essa distensão jugular. E aqui nós estamos vendo as veias da mão direita estão bem distendidas. E as da mão esquerda estão colapsadas. Então isso é maravilhoso. É maravilhoso. Então essa apresentação é para quem tem sensibilidade para entender dessa forma que eu estou procurando transmitir, que seria a medicina pela arte. E aí mais alguns detalhes da mão esquerda com as veias planas, colapsadas, e as da mão direita estão distendidas. Então, essa é a arte pela medicina e a medicina pela arte. E eu agradeço a apresentação de todos, a presença de todos, a atenção, que é uma forma de nós exercermos um pouquinho da nossa sensibilidade agora que estamos, por conta da pandemia, estamos tão distantes, sem podermos abraçar as pessoas, beijar e conversar de perto. Muito obrigado.